Boa noite. Que dia maravilhoso, não é mesmo? Todo dia é um dia bom para estarmos na presença do Senhor. E eu te pergunto nessa noite, o que você trouxe para entregar aos pés do Senhor? A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha um perfume muito caro e ela derramou esse perfume aos pés do Senhor. Talvez você não tenha um perfume tão caro assim. Talvez você entrou aqui com tão pouco. Talvez eu tenha entrado aqui com tão pouco para derramar aos pés dele. Mas o que ele quer de você é o seu coração. E que nessa noite você derrame o seu coração aos pés dele, dizendo o quanto você o ama e o quanto você entrega tudo o que você tem aos pés dele. Amém? Se coloque de pé, vamos cantar essa canção juntos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Os momentos, os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
nós te damos tudo, tudo a ti entregamos. Sim, tu és o nosso dono, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Seja feito o teu querer, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, Senhor. Declaramos o nome de Jesus, nos rendemos sob o teu senhorio e declaramos, Senhor, faça o teu querer, faça a tua vontade. Te adoramos, Senhor, te bendizemos a ti. Seja adorado, Senhor, neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz sejam multiplicadas, meus queridos irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor. Que alegria estarmos juntos na casa de oração, a casa do Pai. Que alegria estarmos aqui para adorar e reverenciar este nome que está acima de todo nome. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos juntos. Eu quero passar alguns avisos breves para os irmãos. Começando com amanhã, permitindo o Senhor, nós vamos retornar com a nossa manhã de oração. Às 6h30, é apenas meia hora que nós vamos reunir aqui. E quero encorajar você a participar conosco. Será um tempo muito especial, breve. Em seguida teremos um cafezinho tão abençoador da comunhão. E assim você já vai ainda mais abençoado para o seu dia, tá bom? Sinta-se encorajado a estar conosco. Quinta-feira teremos aqui o encontro da rede Fruto Maduro. Às 14 horas, queremos ver esse ambiente aqui, né? Cheio de gente abençoada, querida. Essas bênçãos que estão vivendo uma boa fase na melhor idade também, né, queridos? E queremos estar aqui juntos, orando, abençoando. Encorajamos você que se encontra aí, né, nessa fase, na terceira idade, acima dos 60 anos, participe. É para você essa tarde que está sendo reservada com tanto carinho. Tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoador. Queridos, nós estamos com o coração cheio de ânimo para o nosso despertar, nossa conferência Despertar. Guarde bem essa agenda do dia 18 ao dia 23. Nós iremos começar no domingo para toda a igreja. Na segunda-feira será o Despertar Kids, portanto somente para as crianças. A terça-feira para toda a igreja. Na quarta-feira será o Despertar Teens e Imersão, tá certo? Quinta-feira o Despertar para as Rede Mulher. E sexta-feira nós iremos encerrar com o Despertar da Rede Homens. São aí essas pessoas, preletores, pessoas que são uma bênção, estarão aqui com o coração dispostos a servir, a adorar ao Senhor conosco. Eu tenho certeza que serão também muito usados nas mãos do Senhor para abençoar as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Separe, reserve essa agenda. Tenho certeza que é um tempo muito especial. Em breve nós daremos mais informações, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, nós iremos ainda nesses próximos dias trazer algo mais específico para que você não fique em dúvida. Agora esse recado é para você, mulher, irmã querida. Finalmente nós estamos com nossa agenda marcada já para o retiro com Deus de mulheres. Você que é membro dessa comunidade, nós queremos estender primeiramente para você este convite, tá certo? Mas pastor, eu não sou membro, mas frequento a igreja. Mesmo assim eu peço para que você também faça a sua inscrição, entendendo que são vagas limitadas e daremos prioridade para quem é membro. Surgindo vaga, nós faremos o possível para incluir você que deseja participar dessa oportunidade. Será um divisor de águas para a sua vida, pode ter certeza disso. Invista neste tempo, reserve essa data e faça sua inscrição. Você pode fazer isso no balcão de informação ou durante a semana na secretaria. Em breve nós iremos marcar uma reunião, trazer mais com clareza aquelas que desejam participar. Já estamos com uma equipe já dando todo um espaço para ter um engajamento e temos certeza que é um tempo muito abençoador para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? E em breve nós teremos também este anúncio
do retiro com Deus de homens. Já temos data, mas em breve nós iremos anunciar para você também, precioso, a participar deste retiro, que eu tenho certeza vai ser uma bênção também para a sua vida. Vamos lugar de pé neste momento, meus preciosos irmãos, e vamos continuar adorando ao nosso Deus através do louvor financeiro. Você que deseja nessa noite ofertar aquilo que você sentir no seu coração, faça isso, não com constrangimento, não por obrigação, mas sim com alegria, sim com entendimento, ao compreender que isso é uma prática a qual agrada o coração de Deus, uma forma de honrar ao Senhor também e declarar que Ele é o Senhor de tudo em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Enquanto louvarmos ao Senhor, vamos continuar louvando ao Senhor também com o nosso louvor financeiro. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. A guerra já foi vencida por Jesus, e eu creio que a morte venceu. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Oh, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está seguro, mesmo quando tudo parece contrário, está protegido. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece
luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou sempre guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece. Parece que estou cercado. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Sim, Senhor. Nós somos guardados. Ele está conosco em meio ao vale. Ele é o vencedor. Ele já passou tudo que nós passamos. E mesmo assim, Ele continua do nosso lado, passando conosco os momentos mais difíceis. E quando você se sentir tão pequeno, tão desprezível diante de uma dificuldade tão grande que não é páreo para você, saiba que para o Senhor não existe dificuldade tão grande que Ele não possa vencer, porque Ele já venceu a morte, Ele já venceu por você, querido. Então não fique apreensivo, apenas creia, saiba que é uma fase, o deserto não é para sempre e Ele passará com você. Amém? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás
preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo por isso resistindo estou. Te adorar é o que sustenta-me. Posso não ver o amanhã, o Senhor está cuidando de mim. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós em todo tempo, em todo momento. Tu és tão fiel. Te adorar é o que não vou perder a guerra. Te adorar é o que não vou perder. Glória ao teu nome, Senhor. Glórias a ti. Seja entronizado no meio dos louvores do teu povo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos queridos. Pode assentar, por favor, queridos. Obrigado, irmãos meus, ministério de louvor, pela cooperação ao amado Espírito Santo, a fim de preparar nossos corações para recebermos a palavra do Pai. Queridos, talvez alguns estão perguntando: pastor, cadê o toco que estava aí? Bom, você que não veio domingo, eu encorajo você a assistir o culto pelo YouTube. Nós temos lá na página, do canal da igreja. Você acompanha um culto e não só vê, curiosamente, o que aconteceu, o que fizemos com aquele toco aqui, tá bom? Mas ouça a mensagem, para você entender o porquê de todo esse movimento aqui, tá certo? Amém, queridos? Eita, abençoados irmãos. Chicão, cadê o Chicão? Tá por aí? Marquinhos, esses irmãos estão brutal demais, hein? Que é isso? Meus irmãos, nós estamos engajados para ministrar sobre este tema, quando não souber o que fazer. Semana passada, o pastor Valdemar, ele trouxe uma mensagem, mais uma perspectiva de introdução, falando sobre esse dilema que muitas vezes nós deparamos. O
que fazer quando não souber o que fazer? Quantos dilemas, quantas dúvidas nós deparamos. Talvez hoje você veio para cá exatamente ansioso ou desesperado para ter uma direção de Deus diante de algo que você precisa decidir, se posicionar. O que eu devo fazer? O que devo fazer para que Deus esteja confirmando que é a vontade dEle? O que devo fazer quando realmente nós ficamos em tantas dúvidas e precisamos ter clareza, precisamos de uma direção, precisamos ter paz para assim entendermos claramente a vontade do Senhor? Bom, o texto que veio ao meu coração para compartilhar aos irmãos nessa noite, uma palavra talvez conhecida por muitos, mas eu gostaria de trazer ao coração da igreja essa passagem que está registrada em Marcos, no capítulo 5. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, em Marcos, no capítulo 5, Marcos, no capítulo 5, Espírito Santo, abra nosso entendimento, para que a Tua palavra, Senhor, ela venha saltar dessas letras, e seja imprimida em nosso espírito, Senhor, gerando vida, gerando verdade, gerando intimidade, gerando temor. Sim, Pai, nós oramos por revelação da Tua palavra, no nome de Jesus, amém, Senhor. A partir do versículo 24, irmãos meus, vamos ler atentamente essa passagem não conhecida, onde fala sobre a cura de uma mulher enferma, ou conhecida aquela mulher de fluxo de sangue, que há 12 anos sofria dessa hemorragia. O texto sagrado diz o seguinte: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Até aqui, depois nós vamos dar continuidade na leitura do texto, mas por favor, meus irmãos, atente-se nessa passagem, que não é simplesmente tratando-se de uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. Nós temos que entender no contexto social, ela não era bem-vinda até mesmo no contexto religioso, porque ela era considerada uma mulher impura, devidamente pelo sangue, e sendo impura, ela também era excluída, não poderia ter contato com as pessoas, a quem ela tocasse impuro tornava-se. Então todos, certamente, ao ter conhecimento dessa causa dela, queria o quê? Distância. Então imagina uma pessoa que está acumulando sofrimento, e não tem alguém ao menos para poder ouvi-la, ou ter uma proximidade, e assim falar das suas angústias. Sabe, meus irmãos, se tem um sentimento muito doloroso que eu e você, hora e outra, deparamos, irmãos, é o sentimento de, muitas vezes, de impotência, de não poder fazer nada, principalmente por aquelas pessoas que nós amamos. Isso dói demais em nós. O que fazer quando não temos o que fazer diante de nossos recursos? O que fazer nessas horas, quando há uma situação que foge de nosso controle, que podemos ver até mesmo alguém numa agonia, no sofrimento, e aquela impotência de não poder fazer nada é terrível, nós choramos, sofremos muito por isso. Você já passou, você tem experiência com isso. A vida nos reserva muito momentos como esse, revela a nossa insuficiência, em que revela que nós não podemos resolver tudo, e não iremos conseguir resolver, ainda que desejamos.
o sentimento de impotência e tentar minimizar talvez o sofrimento, a dor, a angústia de quem está tão próximo de nós e não termos a capacidade de fazer absolutamente nada, a não ser somente uma coisa que é eficaz, que é a oração. Mas essa mulher, meus irmãos, uma coisa me chamou muita atenção, perceba claramente nesse destaque dessas palavras. Ela já estava sofrendo muito nas mãos de vários médicos, ela fez muitas consultas da época, e ela tinha gastado tudo o que tinha, tudo. Fala uma coisa, irmãos, muitos de nós depositamos uma certa confiança em uma certa estabilidade financeira, um plano de saúde. Sabe qual é o melhor plano de saúde? Aquele que nós não usamos. Este é o melhor plano de saúde, aquele que nós não temos necessidade de usar. Mas pensa, essa mulher tinha tudo, talvez era o fruto do que esse dinheiro? De herança, porque na condição dela de mulher na época, em que não tinha voz, não tinha uma profissão a mulher naquele tempo, com certeza ela foi de herança esse dinheiro, ou foi de alguma forma que era a única coisa que ela tinha, e talvez a sua esperança estava depositada totalmente naquele recurso. E muitas vezes nós sentimos uma certa confiança, nós agora temos recurso, agora nós temos um plano de saúde, finalmente nós temos uma boa condição de cuidar da nossa saúde, mas quando nada disso supre, eu estou tentando trazer um apelo para essa situação, para que entendamos o desespero que chegou a essa mulher, que tudo que ela tinha, ela havia gastado, tudo que tinha, e o pior, sem contudo melhorar de saúde. Se você pelo menos desprende coisas que você conquistou, mas pelo menos vai trazer algum resultado, é compreensível. Mas quando você vende o que tanto demorou para conquistar, quando você gasta tudo e as coisas continuam de mal para pior, irmãos, é desespero demais. É exatamente o contexto dessa mulher, porque o que ela tinha, uma certa confiança, olha, tenho recursos, eu posso ainda procurar um tratamento, eu posso buscar uma solução. Quantos de nós depositamos, irmãos, nossa esperança em recursos neste mundo, que muitas vezes supre, que muitas vezes sim é uma bênção, mas muitas vezes, irmãos, não supre, não é suficiente, dinheiro não resolve, plano de saúde não resolve, por mais que venhamos nos esforçar, irmãos. E o pior de tudo, que tudo que ela estava zelando ou reservando, ela ia de mal para pior, ao contrário está dizendo, indo de mal para pior. Irmãos, muitas vezes nós deparamos com um desespero, quando nós não sabemos o que fazer, muitos de nós procuramos aquilo que acreditamos que vai dar certo, para resolver, para minimizar, e muitas vezes não medimos os caminhos que sejam, não pensamos a maneira que seja, desde que remova este mal, desde que resolva esse desconforto. E muitas vezes nós entramos em caminhos que levam ainda a uma situação pior. No desespero, quando nós não sabemos o que fazer, nós temos uma tendência, uma facilidade, por estarmos vulneráveis demais, a entrar na primeira indicação, a fazer a primeira coisa que dizem para fazer. É por isso que muitas pessoas vão em terreiros, consultar ali coisas ocultas. Por quê? Elas vão atrás disso? Pelo seu desespero. Por que uma pessoa faz uma sessão espírita? Pelo seu desespero. Ela acha, vai minimizar essa consulta, vai trazer uma solução, porque faz alguns trabalhos a fim de suprir o seu sentimento que está desesperada por alguém, porque ela não sabe o que fazer, e o que dizem neste mundo para fazer, ela faz, sem perceber que isso muitas vezes está levando ela para uma situação ainda pior. Mas não é uma solução, não é um refúgio, é uma fuga. É uma fuga. Quando nós não sabemos o que fazer, meus irmãos, facilmente nós entramos numa fuga.
aquilo que indica principalmente, olha, fulano fez isso e deu certo, faz a mesma coisa, e assim vai, sem considerar que o custo de tudo isso. Mas o desespero muitas vezes nos cega o nosso raciocínio, nosso discernimento, a nossa percepção até mesmo espiritual, para não perceber as legalidades que trazemos sobre as nossas vidas. Não percebemos. Mas desde que venha minimizar um pouco e me traga uma esperança, muitas vezes é o caminho que muitos acabam sendo inclinados a estar. E olha que ela tentou, ela fez, mas não melhorou. Ao contrário, piorava cada vez mais. Queridos, quando nós buscamos realmente a presença de Deus, a tendência não é piorar a nossa vida, ela é para ser transformada. Agora, preste bastante atenção, queridos. Eu sei que em tantos contextos, em que há muitas pessoas, quando elas não sabem o que fazer, e principalmente quando os seus recursos não suprem o seu plano de saúde, ou a sua condição financeira, os seus bens materiais, as suas influências, os contatos, nada supre, irmãos, o desespero só aumenta. O desespero só aumenta. No entanto, olha só o que o texto diz, uma coisa tão especial. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela dizia, irmãos, veja, isso que é fé. A fé, ela brota, ela vai gerando dentro de nós. Ela, até então, ela chegou ao conhecimento dela os testemunhos, os relatos das curas, dos milagres que Jesus operava. E certamente foi gerando no coração dela, gerando no seu coração. E ela passou a crer numa coisa: se eu apenas tocar na sua roupa, se eu tocar nas suas vestes, vou ser curada. Ela creu. E nós sabemos pela palavra do Senhor, meus irmãos, olha só o versículo seguinte, que tremendo. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então uma mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Amém, queridos? Jesus não apenas curou ela, mas deu a ela assim, uma coisa mais importante do que uma cura. Sabe o que Jesus restaurou nela? A identidade. O que foi mais importante? A tua fé te curou? Ou o mais importante é essa palavra, filha? O mais importante é uma cura física ou uma identidade restaurada? Porque muitas pessoas podem até receber uma cura física, mas se ela não souber quem ela é em Deus, ela continua ainda uma pessoa perdida e sem propósito. Para mim, meus irmãos, uma coisa mais especial que despertou, restaurou a vida dessa mulher, não foi simplesmente uma cura ainda, que ela sofreu muito, desiludida, porque os recursos de nada valeram, diante dos desafios que ela estava. Mas a coisa mais linda, que me impacta demais, é ver a compaixão de Jesus, que se permite. Jesus, ele se permite, irmãos, que um pecador, até mesmo excluído de muitos, toque nele. Ele continua sendo acessível, mas a coisa mais especial que ele chama essa mulher, que nós não sabemos o seu nome, mas sabemos de uma coisa: Jesus a chamou de filha. De filha. Sabe, eu acredito que muitos fazem campanha, muitos vêm buscar, porque não sabem o que fazer, estão buscando uma direção de Deus. Muitos aqui entre nós, talvez nos acompanhando pela internet agora,
e querem simplesmente, eu quero buscar a Deus hoje porque eu quero uma direção, eu quero saber o que fazer diante dessa situação que eu estou. Mas saiba de uma coisa, o que você mais precisa compreender é a sua identidade, quem Cristo tornou você, quem você é em Deus hoje, porque Jesus, antes mesmo de dizer a ela, tua fé te salvou. Sabe, meus irmãos, não é nada místico nas vestes de Jesus, a questão é que ela teve fé para crer, ela teve fé para crer, e a coisa mais importante é que Jesus não simplesmente curou, mas acima de tudo, restaurou a sua identidade, mas guarde uma coisa, meus irmãos, nessa passagem nos ensina algo, uma atitude da multidão, e uma atitude dessa mulher. Sabe o que a multidão fazia? Bom, 2 versículos nos mostram claramente que a grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados, apertando ele. Jesus, ele na verdade está acompanhando Jairo, que desesperado foi até o mestre. Jairo era um chefe da sinagoga, um homem de autoridade, um líder e muito respeito, e a filha dele de 12 anos estava à beira da morte. Ele foi correndo clamar a Jesus para ir na casa e orar por aquela criança, e no meio dessa multidão que o cercava, estava apertando por todos os lados, tanto é que os próprios discípulos, quando o mestre disse, mas quem me tocou? Os próprios discípulos responderam, o Senhor está vendo que essa multidão aperta. Preste bastante atenção, queridos, a multidão, Jesus está no meio deles, mas a multidão estava apenas apertando Jesus, apertando, sufocando Jesus. A multidão estava o quê? Sufocando Jesus. Mas a pergunta que Jesus fez não foi, quem está me sufocando aqui? A pergunta de Jesus é, quem me tocou? Quem me tocou? Tocar é diferente de ter uma pressão, de ficar apertando, encurralando, jogar uma pressão em que a pessoa não consegue nem se movimentar. Isso trouxe algo no meu coração que eu nunca tinha parado para pensar neste texto, que muitas vezes pode revelar ou identificar nossas atitudes também. Muitas vezes, irmãos, nós podemos dizer que estamos apertando Jesus, assim como essa multidão, apertando, né, no sentido de uma pressão, ou nós estamos tocando pelo poder da fé, pela confiança, tocando em Jesus, algo que toca Jesus. Apertando tem a ver quando nós fazemos um apelo, como falar assim, Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou mais voltar aqui. Isso está apertando Jesus. A multidão faz bem isso, encurralando, colocando uma situação que está apertado ali, e colocando como fosse uma condição. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não falar, se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo, eu abandono esse negócio de fé, eu abandono esse negócio de igreja. Eu pergunto, irmão, essas atitudes estão tocando Jesus? Ou estar no sentido de estar apertando Jesus? Com coisa, meus irmãos, que nós vamos mudar a vontade de Deus com os nossos esforços. Preste bastante atenção. Você pode ser um homem, uma mulher piedosa na fé, um homem piedoso, dedicado, compromissado, fazer uma campanha de fé, clamar ao Senhor, mas nada disso vai mudar a vontade de Deus para a sua vida. Pelo fato de orar não significa que Deus vai converter ao meu coração, ao contrário, nós temos que orar para que o nosso coração se converta a Deus. Amém, queridos? Quando nós oramos, não é para que Deus converta o coração dele à minha vontade, ao contrário, é para que o meu coração se converta à vontade de Deus. Nós dedicamos em orar numa campanha, nós dedicamos em perseverarmos num propósito, meus irmãos, para quê? Para que o nosso coração se converta à vontade de Deus.
para que nós venhamos tocar o coração de Deus. De que forma, Senhor? Eu me rendo, eu me entrego diante do Senhor, e pela fé eu quero obedecer a sua vontade. Sabe, Jesus, Ele quer saber quem me tocou, porque há muita multidão que aperta Jesus por todas. Eu fico pensando, meus irmãos, quantos pedidos chegam diante do Senhor a cada 5 minutos? Quantos pedidos? Apertando Ele, uma multidão e multidão de pedidos, multidão e multidão, somente por um interesse. E quem destes está tocando Jesus? Tocando no sentido dele simplesmente concordar: olha, que assim seja, conforme o que está no seu coração. A tua fé te curou, a tua fé, porque ela ousou a crer que se tocasse no Mestre. Então veja uma coisa, meus irmãos, se converter o nosso coração, se tocar no coração do Pai, se tocarmos, você pode ter certeza que você já recebe o seu milagre, recebe a provisão de Deus, recebe a graça do Senhor. Se tocar, não é, irmãos, uma pressão, não é um esforço e dizer a minha vontade, olha a minha dedicação, Senhor, como se fosse pelos nossos próprios méritos, e não é, meus irmãos. Se não compreendermos que nós podemos acessar a presença de Deus somente pela fé, por isso que o tema nessa noite, meus irmãos, quando não souber o que fazer, só existe um caminho: ouse da fé. Amém, meus irmãos? Ouse da fé. Quando o recurso não supre, ouse da fé. Embora, irmãos, muitas vezes nós deixamos para ousar da fé como o último recurso, a última coisa. Eu acredito que muitas vezes Deus Ele permite muitas coisas sair de nossas vidas, ou ver que não vai suprir, porque muitas vezes isso está ocupando a confiança dEle em nosso coração. Confiamos. Alguma coisa precisa nos sensibilizar para que a fé entre em ação. Alguma coisa precisa nos chamar a atenção. Algo que nos toca de tal maneira que a gente percebe: não é questão de recurso, não é questão de medicina, não é questão de plano de saúde, não é coisa neste mundo, é capaz. Diante de algo que você sente uma fragilidade, para quê? É aí que a fé há de brotar. Sabe onde que a fé brota, meus irmãos? Eu acredito quando nós estamos em nosso limite. Muitas pessoas atribuem as suas conversões a Cristo quando chegaram os seus limites. Quando chegou no seu limite, quando se esgotou toda a sua falsa esperança deste mundo, todos os seus recursos, quando esgotou, e aí só tem o quê? Só tem a fé. Só tem a fé, irmãos. Quando não souber o que fazer, ouse da fé. Ouse da fé, seja ousado na fé. Mesmo, meus irmãos, seja com ausência ou tendo o recurso que seja, mas ouse da fé. Ouse da fé. Porque, irmãos, parece que quanto mais condições nós temos, menos ousamos da fé. Quanto mais condições nós temos, é um desafio ousarmos da fé. Por quê? Tem muitas coisas que suprem, muitas coisas, temos tantos recursos que suprem, e aí deixamos de orar quando nada disso dá certo. Aí lembramos de orar, lembramos de buscar o Senhor. Não, meus irmãos, nada disso pode afetar a nossa fé. Precisamos mesmo assim reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. Precisamos clamar a Ele de todo o nosso coração, porque sem Ele, irmãos, nada é possível. Sem Ele, nada podemos fazer. Que em nome de Jesus, que você possa ter até um bom plano, mas não tenha necessidade de usá-lo. Que você tenha recursos, mas não tenha necessidade de usá-lo para essa finalidade. Por quê, irmãos? Pelo poder da fé. Quanto custa a fé? É de graça. Mas quanto essa graça para recebermos teve um preço muito caro. Então, irmãos, nós podemos ousar da fé. Eu vejo que como o Senhor opera, irmãos, Ele opera a libertação de uma pessoa no vício. Enquanto
nós podemos ver tantas tentativas em meio de medicamentos, tratamentos, mesmo assim não resolve, se não for pelo poder da fé. Se você crê, disse o Senhor Jesus, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Você tem que crer para depois ver. Não é ver para crer, é crer para ver a glória do Senhor. E sabe, quando o Senhor gera algo no nosso coração, meus irmãos, é algo que você já começa a crer pela fé. Como essa mulher nos ensina uma chave da fé tão interessante. Você precisa gerar dentro de você, gere no seu coração, gere isso, vai gerando no seu coração, você vai alimentando essa certeza, você vai alimentando essa fé, e quando você menos espera, meus irmãos, isso se manifesta de uma forma sobrenatural, e eu creio que nessa noite, em nome de Jesus, será liberado neste lugar aquilo que está reservado desde a eternidade, em nome de Jesus. Você crê nisso? Em nome de Jesus, nós queremos orar neste momento, irmãos. Hoje é um dia de recebermos essa palavra e aplicá-la exatamente agora, de você ousar a crer. Se você está orando de acordo com a vontade do Senhor, você tem que ter ousadia na fé. Lembre-se disso, ousadia na fé não é a sua vontade prevalecer contra Deus, é a certeza que é a vontade do Senhor, então tome posse dela. Se você tem certeza que é o Senhor que está falando, se já ministrou teu coração, então não tenha dúvida, porque meus irmãos, tem momentos que nós não vamos saber o que fazer, mas é necessário ousar da fé, é gratuita, é disponível Cristo, basta clamarmos a Ele, ousar da fé, queridos. Eu quero encorajar você nessa noite a ser ousado na sua fé, em nome de Jesus, amém, queridos. Enquanto nossos irmãos no Ministério de Louvor vão se posicionando aqui por gentileza, eu quero chamá-los também a se colocar de pé, meus queridos irmãos. Já quero chamar aqui nossa equipe do Ministério de Intercessão, que nós queremos orar nessa noite. Orar é uma palavra que vai gerando nosso coração. Nosso apelo nessa noite, irmãos meus, é para o seu coração, é para você principalmente. Olha, quando não há mais nada o que fazer, quando se esgotam os recursos, quando se esgotam os argumentos, meus irmãos, é doloroso demais, hein? Quando não temos mais argumento para lidar com algo, somente a intervenção do Senhor. Esse é o momento de ousarmos a fé, queridos, e declarar: Senhor, só temos a Ti, só tem o Senhor, e se temos o Senhor, nós temos tudo, queridos. Só temos a fé. Se tem a fé, então você tem tudo que você precisa. Que o nosso coração se converta à vontade do Pai, em nome de Jesus, queridos. Mas eu quero encorajar você em nome de Jesus. O que você crê, se tocar nessa noite, se tocar pela fé, que o Senhor já vai liberar sobre a tua vida aquilo que já foi decretado lá na cruz, que já foi determinado, está consumado. Se é uma necessidade de cura, você crê que vai ser curado em nome de Jesus, pela fé. Em nome de Jesus, eu quero apenas declarar o que Jesus declarou e continua declarando, porque a palavra é de Deus. Seja feito conforme a sua fé. O que você está orando, o que você está buscando no Senhor, em nome de Jesus, seja feito conforme a tua fé. Se você crê pelo toque da oração, em nome de Jesus, essa luta, ou este vício, ou essa área a qual você está vulnerável, ou essa situação em que você se vê tão pequeno, ou então incapaz de resolver, mas se você crê pela fé, no mover do Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome de Jesus, você vai receber a direção, a provisão do Senhor. Em nome de Jesus, seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé em Cristo Jesus, a tua fé naquele que é o Senhor de todas as coisas. Coloca a sua fé no Senhor Jesus. Ainda que tenhamos recurso, ainda que venhamos ter coisas neste mundo, irmãos, que venham resolver coisas momentâneas, mas deposite a sua fé no Senhor Jesus,
Converta o seu coração somente em Cristo, que Ele é capaz de suprir, capaz de sustentar você. Se você deseja, nessa noite, responder este apelo, seja você que quer começar uma campanha de oração, 7 semanas por um propósito, ou você que já está em campanha, ou que deseja, mediante essa palavra, hoje eu quero ousar crer na fé, eu quero ousar da fé, eu quero crer em nome de Jesus, crer no que o Senhor Jesus já liberou, já foi consumado naquela cruz, em nome de Jesus. Eu quero encorajar a sair do seu lugar, e vem aqui na frente, por favor, queridos. Você pode vir aqui que um intercessor ou uma intercessora chegará até você para orar com você, mas vem bem aqui na frente, por gentileza, que nós queremos estar em oração. Vem aqui na frente, por favor, queridos. Isso, obrigado pela cooperação, meus preciosos. Pode vir aqui na frente. Em nome de Jesus, Senhor. O céu está aberto neste lugar, Pai. Nós ousamos da fé que o Senhor está neste lugar. A Tua palavra declara, onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está presente em nosso meio. O Senhor declarou, se creres verás a glória do Senhor. Tudo é possível aquele que crê. O Senhor declarou, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se creres em mim, se creres. Nós oramos no nome de Jesus, ó Pai. Eis aqui Teus filhos e filhas, que o Senhor nessa noite quer restaurar a identidade, restaurar seus corações, trazer paz a essa alma cansada, trazer, ó Pai, direção a este homem, a esta mulher, que necessitam de uma direção clara, necessitam da direção do Espírito Santo, necessitam da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo poder do nome de Jesus, ousamos da fé, e cremos que o Senhor já declarou, que o Senhor já reservou nessa noite, Pai, desde a eternidade, que seja liberado neste lugar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja libertos os cativos, seja libertos os cativos, todo que está cativo, seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Todos os oprimidos, sejam livres pelo poder do nome de Jesus. Sejam livres pelo poder do nome de Jesus. Os que estão enfermos, que venham saltar de alegria, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Nós oramos no nome do Senhor, Pai. Opere neste lugar. Quando não souber o que fazer, ouse da fé. Ouse da fé, em nome de Jesus. Deus continua operando com poder e graça. Ele continua operando com poder e graça. Ele é poderoso, porque Ele continua sendo misericordioso. Ele é poderoso, misericordioso. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta o Teu poder. Manifesta, Senhor, o Teu poder neste lugar. Manifesta o Teu poder, traz renovo. Traz renovo, em nome de Jesus. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Sopra, Senhor, nesses corações. Sopra Espírito, Espírito de Deus. Espírito, Espírito de Deus. Sopra neste lugar. Sopra Espírito de Deus. Vem com Teu poder, vem com Tua glória. Vem com Teu poder, Tua glória. Quebrando os agrilhões, as correntes, sejam quebradas agora em nome de Jesus. Todas as mentiras, todos os enganos, todas as sofismas, sejam quebrados pelo poder do nome de Jesus. Ouse da fé, que maior é o Senhor. Ouse a crer que Jesus fez na cruz é suficiente para te salvar. É suficiente para restaurar a sua vida, a sua história, a sua família. Restaurar a sua vida. Aleluia. Ouse da fé em nome de Jesus.
Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Sim, Senhor, a tua graça nos alcança. A tua graça nos transforma. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá.
Glória a Deus. Senhor, pela fé te agradecemos. Te agradecemos por aquilo que já recebemos. Já está ativado, Senhor, em nosso espírito, já está ativado pela fé. Não importa o tempo que venha a ser necessário para contemplarmos, ó Deus, pela fé nós já recebemos, pela fé nós cremos, por isso já descansamos nosso coração, em nome de Jesus. Te agradecemos porque entregamos nas suas mãos, ousamos a fé, entregamos todo o jugo, todo o fardo nas suas mãos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem poder para restaurar todas as coisas, por meio de Cristo Jesus. Nós te agradecemos por esta obra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor continua sendo bom, e sempre será, sempre fiel é o Senhor. Te damos graças e louvores a Ti, no nome de Jesus, amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo, continue sendo abundante sobre ti, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje, que assim seja para sempre, amém e amém. Deus abençoe, queridos, vamos na bênção, irmãos.